Olá, meus alunos e alunas da Fadivale. Voltamos à nossa matéria de Ética e Estatuto da OAB, mas antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de parabenizá-los pelo resultado satisfatório que obtiveram nas provas. Isso demonstra o comprometimento de vocês e também a compreensão do momento por que nós estamos passando, seja a nossa faculdade, nossa cidade, nosso país, enfim, o planeta. De qualquer forma, isso demonstra a seriedade que vocês têm levado o curso e compreensão também com as formas novas que nós tivemos que adotar, já que nós temos restrições de estarmos presentes na faculdade juntos para poder ministrar nossas aulas. Mas graças a Deus nós temos aí a tecnologia a nosso favor e cada professor utilizando da melhor forma possível para atender a finalidade que é tentar compartilhar com vocês aí um pouco do conhecimento das matérias que nós ministramos, né? E aí acaba que a gente ingressa aí num caminho de aprendizado mútuo, né? Nós aprendemos muito com vocês e acaba que a gente compartilha alguns das nossas experiências profissionais nas áreas que nós nos propusemos a lecionar. Então, obrigado aí por terem assistido às aulas. E vamos dar sequência à nossa aula de hoje. O tema é advogado empregado. Então vamos lá. Nosso Estatuto da OAB estabelece para a gente, lá no artigo 18 até o artigo 21, as regras que devem ser observadas para a contratação de um advogado. A contratação aqui não pelo cliente especificamente, mas a contratação desse advogado como empregado, seja de um escritório de advocacia, seja de uma empresa. A formatação hoje da inserção do mercado de trabalho por um jovem advogado mudou muito do que era antigamente. Há 50 anos atrás, um advogado se formava, não precisava nem passar na prova do OAB, porque já fazia um exame na própria faculdade e já começava a advogar, montava o seu escritório ou ingressava no escritório de seu pai, dos avós ou familiares que já estivessem na área. Mas hoje não, hoje o formato é um pouco diferenciado. Hoje o jovem, quando não tem essa oportunidade de se inserir num escritório familiar, num escritório que ele já esteja em andamento, que ele conheça as pessoas, né, que sejam seus familiares, por exemplo, mas ele busca se inserir ou ser contratado por escritórios de advocacia que tenham vagas ou até mesmo empresas, até mesmo no setor público, né? Então nós temos aí o novo formato, a nova dinâmica de inserção no mercado de trabalho é buscar esse tipo de contratação. Então nós precisamos entender como funciona isso. Vamos lá. Nosso primeiro ponto, e talvez o mais importante desse assunto, é compreender que o advogado, ao ser contratado por uma empresa, ele não deve perder a sua autonomia e a sua liberdade de exercer a advocacia tal qual entenda e também se posicionar de forma a não praticar atos ou não patrocinar causas contrárias aos princípios éticos, morais, até mesmo os princípios estabelecidos no Estatuto da OAB e princípios de honestidade, enfim, princípios morais. Então, quando o advogado é contratado, não é pelo fato de ser empregado que ele deve obedecer ao poder diretivo do seu patrão, seja da empresa ou do escritório de advocacia, que o determina a prática de atos ilegais. Então, o que deve ficar claro é isso. Nesse primeiro ponto, nosso primeiro apontamento sobre a disciplina, sobre esse assunto aqui, o advogado deve manter a sua autonomia e independência, não praticando atos, e até se opondo expressamente à prática de atos que não sejam tidos como lícitos, enfim. E o fato de ser contratado também por uma empresa significa que o advogado vai prestar serviço especificamente para a empresa e não para os donos da empresa, para os sócios, nas causas pessoais. Quando ele é contratado para advogar para uma empresa X, se um dos sócios tem um divórcio para fazer, se ele está se separando, enfim, ele deve contratar à parte, né, de forma diferenciada, o advogado que eventualmente preste o serviço na sua empresa, caso ele queira. Então,
deixando claro para vocês que a contratação por uma empresa ou por um escritório não obriga a esse advogado a advogar particularmente para os sócios dessa empresa, ok? Beleza. Feitos esses primeiros apontamentos, nós vamos começar então a entender os principais pontos da relação trabalhista. O primeiro deles é o salário. Vamos entender então como é pago, como é remunerado um advogado numa relação em que ele seja contratado por uma empresa ou escritório de advocacia. Vamos lá. O Estatuto da OAB estabelece para a gente que o salário do advogado deve seguir um piso salarial, ou seja, uma determinação de um salário mínimo para a categoria. Infelizmente, no estado de Minas Gerais, devido ao seu tamanho, né, quase que tamanho de um país, né, que tem diversas realidades, nós temos grandes polos, cidades grandes que conseguem pagar salários melhores e, em detrimento disso, nós temos inúmeras cidades menores que não têm a menor condição de pagar salários equivalentes aos das grandes cidades. Talvez em razão disso nós tenhamos a dificuldade de normatizar o salário mínimo da categoria. Esse salário mínimo ele deve ser normatizado através de uma sentença normativa ou através de um acordo ou convenção coletiva, que é feita através de sindicatos, né, ou associações. E a sentença normativa através de uma decisão na Justiça do Trabalho. Certo é que, infelizmente, em Minas ainda não temos esse piso salarial. O segundo ponto que a gente precisa tratar quando falamos de advogados empregados é o que se refere à jornada de trabalho, que também é diferenciada. Ela é diferente da CLT. E outro apontamento importante é que nós não usaremos a CLT como a base para utilizar as normativas das consolidações da leis do trabalho em relação ao advogado empregado. Nós temos especificamente o Estatuto da OAB. Nós só vamos usar a CLT na eventualidade de não encontrarmos normas que possam solucionar o problema dessa relação empregatícia. Então nós aplicamos a CLT de forma subsidiária ao Estatuto da OAB. Pois bem, o Estatuto da OAB em relação à jornada de trabalho estabelece que o advogado deve trabalhar 4 horas diárias, completando assim ao final da semana 20 horas trabalhadas durante o período de 5 dias. Mas isso pode ser alterado. Essa relação, essa jornada de trabalho, ela pode ser alterada mediante acordo coletivo, como nós acabamos de dizer, através de um sindicato. Pode ser feito aí um acordo coletivo alterando essa jornada de trabalho, mas pode ser feita também de forma individualizada, através do quê? De um contrato de trabalho em que nós tenhamos uma cláusula específica que verse sobre a dedicação exclusiva do profissional. Ou seja, o advogado que é contratado para dedicação exclusiva, ele não pode advogar fora daquele escritório, ele pode ser contratado por até 8 horas diárias, completando, portanto, 40 horas semanais. Aquele advogado que não tem essa dedicação exclusiva, terminadas as 4 horas de trabalho dele, ele pode advogar livremente em outras causas sem nenhum comprometimento com o escritório que o contratou ou empresa que o contratou. Quando ele tem a dedicação exclusiva, ele não pode advogar fora daquele escritório, devendo cumprir uma carga horária, portanto, de até 8 horas, conforme estabelecido na cláusula contratual. Sem essa cláusula contratual, a regra é das 4 horas diárias. Não há possibilidade, se não houver uma sentença, um acordo coletivo e não houver um contrato de trabalho com cláusula de dedicação exclusiva estabelecendo essa jornada de trabalho, a regra é a do Estatuto da OAB, 4 horas diárias, 20 horas semanais, ok? As horas que extrapolam essa jornada de trabalho, que são tidas ou entendidas como horas extras, elas também são bem diferentes da jornada das horas extras ou da remuneração das horas extras da CLT. Aqui no Estatuto da OAB, o advogado deve receber 100% do valor da hora normal, em caso de extensão da jornada, né?
e também deve receber o reembolso de eventuais despesas que tenha realizado em virtude do exercício da advocacia em função ou em prol da empresa ou do escritório para o qual trabalha. Se ele eventualmente viajou para fazer uma audiência, se ele gastou um valor com gasolina, com hospedagem, com alimentação, tudo isso deve ser reembolsado ao advogado pelo escritório. Ele apresenta as notas, os comprovantes dos gastos e deve ser reembolsado pelo escritório de advocacia. Assim como também é contado o tempo que ele ficou à disposição do seu empregador. Se ele sai para fazer uma audiência, o tempo que ele fica esperando a realização da audiência, parado lá no fórum, se houve um atraso nas audiências, ele continuou aguardando ali, ou seja, todo esse período é computado dentro da carga horária, da jornada de trabalho do advogado, e caso seja extrapolada essa jornada, as horas extras são devidas em 100% da hora normal de trabalho. E, para finalizar, um dos pontos mais controvertidos e bem interessantes no que se refere aos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais são aqueles honorários que são devidos em razão da empresa, da parte contrária ter perdido a ação, e aí o juiz fixa honorários sucumbenciais em favor dos advogados que trabalharam naquela causa. E aí vem uma pequena diferença. A depender do empregador, nós teremos soluções diferentes para o direcionamento desses honorários sucumbenciais. Se o advogado trabalha para uma empresa que não é do ramo da advocacia, 100% desses honorários devem ser partilhados pelos advogados que trabalharam na causa. Caso esse advogado ou esses advogados trabalhem para um escritório de advocacia, o escritório de advocacia participa também da partilha dos honorários sucumbenciais. Então, a distinção é a seguinte: se o advogado empregado trabalha para uma empresa, essa empresa não participa do rateio dos honorários sucumbenciais entre os advogados que participaram da causa. Mas se o advogado empregado ou os advogados empregados trabalham para um escritório de advocacia, o escritório de advocacia participa da partilha aí dos honorários sucumbenciais. Ok? Então, finalizamos aqui o nosso tópico relacionado ao advogado empregado, e mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Gostaria até de pedir para que vocês pudessem aí se inscrever no canal, para que assim que eu vá postando as outras aulas, vocês sejam notificados dos conteúdos que nós vamos lançar nos próximos dias. Valeu, gente, muito obrigado aí pela atenção, e vamos que vamos. Vamos seguir aí, e se Deus quiser, a gente acabe com esse isolamento o mais rápido possível, para que a gente possa estar novamente juntos na nossa gloriosa FAD Vale.